Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, com muito prazer, nesta quarta-feira, 15 de janeiro, a vice-prefeita de Santos e secretária de Educação do município, Audrey Cleis. Boa tarde, secretária, prazer em recebê-la. Boa tarde, querido Chico, é um prazer estar aqui, uma alegria imensa, porque é um programa que traduz a opinião que o munícipe, ali quem está do outro lado da telinha, quer ouvir para fazer também a sua interpretação. Então, quando você tem um bate-papo com muito conteúdo e conteúdo importante, isso impacta de forma positiva em toda a nossa região da Baixada Santista. Muito bem, secretária. Entre nós também, como comentarista do programa de hoje, o diretor-geral da TV Cultura Litoral, Danilo Martins. Boa tarde, Danilo. Prazer recebê-lo aqui. De volta. De volta. Boa tarde. Tem que ficar olhando aqui o cabelo, né? Faz tempo que eu não venho aqui, eu fico meio deslocado. Gordo não fica bem na tela, você sabe disso, né? Prazer estar com você, Chico. Agora com a nossa eleita vice-prefeita, secretária Audrey, muito bem-vinda, é um prazer estar aqui contigo, Chicão, e os nossos telespectadores. Muito bem. E agora nós vamos dar início ao programa, efetivamente, chamando um VT de um tema que está centralizando todo o debate com relação à educação, que é a proibição do uso de celulares nas escolas. Antes, restrita ao Estado de São Paulo e agora estendida para todo o país por determinação, por decreto do presidente Lula. Celulares proibidos nas escolas públicas e também nas escolas privadas até o ensino médio. Vamos ver o VT, por favor. Está proibido o uso de celulares durante as aulas, recreios, intervalos e atividades extracurriculares. A lei vale para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio das escolas públicas e particulares de todo o país. O uso será permitido apenas para fins pedagógicos ou didáticos, conforme a orientação do professor. Inclusão e acessibilidade de estudantes, atendimento a condições de saúde e garantia de direitos fundamentais. O que nós estamos claramente dizendo é que nós queremos que o uso desse equipamento celular, que está acontecendo em muitos países no mundo inteiro, é que só pode ser utilizado em sala de aula para fins pedagógicos, naquela disciplina e sob a orientação do professor e da professora. Detalhes operacionais, como local de armazenamento dos aparelhos eletrônicos, em mochilas ou áreas específicas, vão depender da estrutura e capacidade de fiscalização de cada escola. A lei estabelece também que as instituições de ensino deverão informar às crianças e aos adolescentes os riscos do uso excessivo de celulares e desenvolver estratégias para identificar e acolher alunos e funcionários com problemas psicológicos causados pelo abuso da tecnologia. Um estudo feito por uma empresa de pesquisa e inteligência de dados mostra que 86% dos brasileiros são a favor de algum tipo de restrição ao uso de celular dentro das escolas. Apenas 14% são contra. Estamos apenas educando de que tem lugar que é permitido e lugar que não é permitido. E numa sala de aula, se a gente quiser formar corretamente a juventude brasileira, ele tem que ir lá para estudar. Muito bem, aí está o VT, secretária, Danilo, essa proibição agora em todo o país. No caso específico de Santos, da rede pública, da rede municipal, secretária, que medidas a senhora já está tomando, adotando para que funcione agora no reinício das aulas? Aliás, antes disso, começam quando as aulas? A volta das aulas se dará quando? 10 de fevereiro. 10 de fevereiro. Início das aulas, então há uma preparação muito grande sendo estruturada neste momento por toda a equipe da Secretaria de Educação de Santos, que faço aqui um agradecimento pela motivação, empenho e esforço de todos os setores, departamentos que lá compõem departamento pedagógico, de planejamento, administrativo e financeiro, o grupo das supervisoras que estão a todo vapor para que a gente tenha, sim, um início de ano letivo de forma responsável, como é sempre praticado, mas também já ingressando aí com algumas inovações. Chico, para a cidade de Santos,
essa questão da restrição do uso do aparelho de celular, mas e também de outros itens eletrônicos, para a cidade de Santos isso não é novidade. Nós temos uma legislação que é a de número 2957/2013, que já faz essa proibição do uso de aparelhos tecnológicos em relação ao celular, principalmente, dentro das escolas, na questão, principalmente dentro de sala de aula. Então, a cidade de Santos, ela está preparada para essa força maior que eu digo, porque quando é um único município, muitos questionamentos eles chegam, né? Por que Santos não deixa? Por que Santos tem essa proibição? Por que Santos tomou essa medida? Então, ao longo desses anos, foram várias questões abordadas e sentidas para que se tomasse essa decisão, tanto no estado de São Paulo e agora em âmbito federal, para todas as cidades brasileiras. Isso reforça o que Santos já havia colocado em prática em 2013. À época, estava no quadro da Secretaria de Educação, como ainda chefe de departamento de planejamento, que ingressei na Secretaria de Educação neste setor, importante setor da educação. A legislação é do então prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que hoje é deputado federal. Então já havia, àquela época, uma previsão desse desgaste para os educadores sobre o uso indevido do celular dentro das escolas. É importante ressaltar que essa proibição não quer dizer que as escolas estão proibidas de utilizar aparelhos eletrônicos para o uso correto do aprendizado, né? Do pedagógico. Então, há muita confusão ainda nesse sentido, alguns pais questionando, mas a maioria a favor, sim. As pesquisas mostram isso. É isso. Claro. E essa pesquisa, ela demonstra o desejo de todos em relação a essas regras mais rígidas para que o aprendizado também seja da mesma forma. Muito bem. Danilo, como é que você vê essa questão? Tem o gráfico dos pais, aí, da aprovação, acho que, se eu não me engano, 84%. Na a tela mostra. 84. A tela mostra. Se o Davidson, não sei se é o Davidson ou o Matheus estão lá, se conseguisse colocar, seria legal. Eu anotei duas palavras aqui, ó, estrutura e capacidade. Depois, na sequência, eu ouvi uma pior ainda, né? Fiscalização. Olha só, o país, em 2024, foi um dos mais mal avaliados no conceito de educação. Notas baixíssimas no âmbito federal. Sim. O sucateamento das escolas é uma coisa visível na maioria dos municípios. Sim. Estruturas podres. Quanto mais para o interior ou para as áreas periféricas do país, a gente não tem nem teto em muitas das escolas. Alunos com dificuldades, eu não estou falando agora da cidade de Santos, que a gente tem uma educação aqui diferenciada, né? Uma estrutura para os alunos diferenciada. Eu estou tratando como é uma lei federal, é uma coisa federal, âmbito federal, parece que a gente vive um Brasil dentro de muitos Brasils e é um caos isso aqui, né? Alunos que caminham, média de 10 quilômetros para estudar por dia, que não tem o mínimo. Professores, que a gente vai tratar isso no próximo bloco, quem quer ser professor hoje em dia? Que criança entra, né? Eu sonho ser professor um dia. O que a gente consegue ver, olha lá, a favor, 86% a favor. O que a gente consegue ver de celulares em sala de aula são aqueles vídeos de professores apanhando ou sendo humilhados por alunos vagabundos, pequenos criminosos, né? Que a lei não faz nada contra. Então o professor também não quer participar. Aí o governo vem e bota para variar um band-aid. Enquanto eles estão discutindo no final do ano aquelas emendas criminosas, se não fosse o Dino, falaram tanto do Dino, né? Mas se não fosse o Dino, o governo do PT tinha entrado no balanço aí no jogo. Cara, o que a gente tá fazendo com a nossa educação? Porque, sinceramente, isso pra mim não serve pra nada, isso é pra inglês ver. Eles estão querendo melhorar o quê? Quem é que vai segurar o celular de um aluno que mete soco na cara do professor em aula? Numa região periférica à noite. Quem vai tomar um tiro? O cara para a escola, vê aquele carro que ele sabe, na pior das hipóteses, vão quebrar o vidro dele. Ganhando R$2.000, quem é que vai conseguir trocar esse vidro? O governo vai lá e vai trocar esse vidro? E eu tô falando o mínimo do mínimo, não tô falando de agressão física, verbal, ameaça de morte à família. Pessoal, isso pra mim, de novo, paliativo, é um governo totalmente perdido, totalmente
alucinado por questões extremamente visuais, populistas, de baixo resultado e que no final das contas servem somente para fazer aceno. Volto a repetir, a eleição não acaba nunca. 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 Hoje eu vi um vídeo do Caveirão patinando porque os bandidos jogaram numa ladeira óleo. Que professor é que dentro de um lugar desse, ou nas proximidades, vai tomar o celular de um aluno porque o Lula mandou, porque o governo federal entendeu que... Então... Ô Danilo, se me permite, entendo a sua preocupação. E realmente teremos lugares e territórios que seguirão essas características que já são do próprio lugar. Mas se observarmos o todo, né, a gente tem que olhar o todo. Então, em algumas unidades, nós conseguiremos avançar sim, porque o celular ele dispersa muito a atenção do aluno. Não discordo, então, concordo. Se colocarmos uma regra mais forte nesse sentido, com certeza nós também auxiliaremos os nossos professores nas pontas. O que fica muito frágil é ele não ter um amparo legal para que ele faça essa proibição. Então, aqueles que se sentirem seguros, né? Primeiro que as escolas elas vão ter que estabelecer as suas regras a partir de uma legislação, seja ela municipal, estadual ou federal. E que nós já temos esse amparo nas 3 esferas, né? Então, nós temos também uma legislação estadual que prevê a mesma proibição. Claro. Então, nós temos que ter regras, sim, nas escolas. Então, eu vejo como uma ação positiva, sim, para esse amparo legal e uma ferramenta onde o professor, não só o professor isolado dentro da sua sala de aula, sim, mas com amparo com as diretorias regionais de ensino, com as secretarias municipais de educação. E a gente, enquanto gestor, precisa dar essa estrutura e essa segurança para o educador que vai estar lá na ponta. Então, a gente não pode identificar esse educador de forma isolada. Nós vamos continuar esse tema no próximo bloco, mas não se pode deixar de lado de falar também no papel da família nesse processo, porque se a família também não ajudar e não impedir que o filho vá para a escola com o celular, isso realmente não vai funcionar. Perfeito. Tá certo? Volta para a gente continuar. Nós vamos continuar no próximo bloco, viu, Danilo? Peço a licença, secretária. Vamos para um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quarta-feira, dia 15 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer a vice-prefeita do município de Santos e secretária de Educação, Audrey Cleis, e o diretor-geral da emissora da TV Cultura Litoral, Danilo Martins, como comentarista do programa de hoje. E o tema está posto no bloco anterior, a questão dos celulares nas escolas. Por favor, fiquem à vontade. É um tema polêmico, né, Danilo? Mas que creio que vem numa discussão mais forte, porque, como eu disse no bloco anterior, nós estamos agora nas 3 esferas colocando as mesmas regras que Santos já possui desde 2013, e lá quando essa legislação municipal, Chico e Danilo, foi colocada, também foi uma polêmica, mas ela resistiu. E a família ajuda? A família, ela precisa estar mais próxima, né? Então, por isso que a gente tem aí um trabalho todo que não é só pensando no pedagógico, mas a gente precisa fortalecer os conselhos de escola, fazer com que os grêmios estudantis eles sejam uma potência dentro da unidade escolar, promovendo essas campanhas educativas por meio dos nossos alunos, como o Santos Jovem Doutor, que traz luz, né, dá luz a temas que são questionamentos que surgem durante a adolescência, a nossa justiça restaurativa, que voltaremos com força total, é uma política pública estruturada e consolidada na cidade de Santos,
onde, por meio do diálogo, olho no olho, o resgate do convívio, sem essa tecnologia aqui nas mãos, dispersando a atenção e a socialização dos alunos que precisam ter foco e um objetivo dentro das escolas, ao lado das equipes gestoras e também dos nossos professores. Danilo. O que eu vejo só vou chamar de secretário, tá? Que mais, Por mais favor, fácil. Audrey. A questão é que cada vez, isso já é antigo, eu não estou falando nenhuma novidade aqui, mas os pais, muitos pais, a maioria dos pais, parece que eles deram na mão do Estado a educação dos filhos. Ó, tá aqui, ó. Se vira para resolver o problema do meu delinquente em casa. E a culpa é sua, se ele for mal, se ele bater, se ele usar droga, se ele der tiro, a culpa é sua. Você tem obrigação de cuidar do meu filho. Eu ponho o filho no mundo e você vai cuidar do meu filho. Então, volto a dizer, Santos é uma cidade que, devido à sua estrutura, à sua gestão, ela desponta de muitos municípios, da qual o governo faz esse aceno, como se num passe de mágica você fosse para áreas mais, né, com índices, né, e arrecadações muito menores, né? Eu tô falando de estados, não tô falando de municípios. A gente tem situação melhor do que muitos estados aí, né? Então você vai para alguns estados, como é que o cara vai fazer uma ordem dessa ser cumprida? E volto a dizer, eu concordo plenamente em gênero, número e grau. O celular, o equipamento, a dispersão disso aqui não atrapalha só a comunicação, atrapalha o trabalho, a vida, a família. É um ciclo vicioso, né? Na ponta, o maior prejudicado com isso para mim não vai mudar em nada, tá? Pode ajudar, sim, algumas cidades mais bem estruturadas, né, como a gente sabe. Aqui a gente já tem essa política, vai endossar isso ainda mais, mas eu acho que para mim isso daí é só um band-aid. Porque o professor, e de novo a gente vai falar aqui da bolsa, né, o Mais Professores, né? Mais professores por aí agora. O Mais Professores. Quem vai sofrer é o professor na ponta, porque quem fica com aquela sala fechada, com aquele monte de aluno perdido, uma geração complexa, diferenciada, que vem aí de traumas da Covid, que ninguém sabe que raio aconteceu na cabeça dessas pessoas, é o pobre coitado do professor. E esse professor, às vezes, ele não ganha bem, às vezes, tá? Porque muitos lugares do mundo ganham pra caramba, né? Do Brasil paga muito bem pro professor, para ele se indispor ainda mais numa situação como essa. Pessoal, de novo, é uma piada. Ninguém aqui está questionando o método Paulo Freire, que tem que apresentar e aplicar e revolucionar, destruir. Mas enquanto ninguém entender que tem que dar um salário bacana para o professor, um ótimo lugar, uma estrutura adequada para o aluno não se sentir dentro de um cortiço, dentro de uma pocilga, de um cativeiro, que muitas escolas são, e eu já tive a possibilidade de visitar algumas, né? Remunerar bem os profissionais, capacitar melhor eles, dar mais estrutura para esses alunos e dar segurança, porque hoje a segurança é o maior problema do Brasil. Não vai ter aula. Você pode botar bloqueador de celular. Eu vou roubar o bloqueador de celular. Pode botar um bloqueador. O cara vai dar um jeito de burlar. Porque a gente está num Brasil hoje que, de novo, quem cuida disso tudo é o Estado. O Estado não consegue cuidar nem dele. Agora, será, secretária, que esse projeto do governo federal, do Mais Professores, que se assemelha ao Mais Médicos do passado. Isso aí, eu já vou boicotar o programa. Mais professores, principalmente nas áreas onde há falta de professores. O governo oferece uma bolsa de R$ 2.100 para quem se dedicar a isso, se inscrever nesse concurso, mais o salário de professor, e também R$ 1.050 para o aluno que fizer licenciatura, enfim. Será que isto funciona, resolve o problema, secretário? Então, como o Danilo traz, depende da região. Para a nossa, ela não vai se adequar dentro dessa questão da bolsa para o professor dar aula. Isso não é a solução. Não é aí que está a grande questão. Dentro desse pacotão do Mais Professores, o que eu reconheço e que precisa acontecer, de fato, na realidade, ali na ponta, é a valorização e o reconhecimento a esse profissional. Perfeito. É isso. E é justamente neste ponto que Santos está, neste momento, amplamente discutindo para que a gente possa avançar na questão do salário dos professores. O seu orçamento garante isso? Com a reclassificação, a gente está nessa estrutura da reclassificação, o orçamento ele precisa ser realmente uma dotação maior, já é uma das maiores dotações ao lado da Secretaria de Saúde. Santos faz esse reconhecimento,
a secretaria. Nós temos aí, obrigatoriamente, 25% do orçamento total que precisa ser gasto obrigatoriamente, né? Mas sempre precisamos um pouco mais, Chico. Não tem essa condição da conta milagre, certa, né? Porque sempre há alguma necessidade, uma fragilidade a mais, principalmente em relação às estruturas das unidades, que também estamos neste capítulo revendo as ferramentas legais que estão à disposição da Secretaria de Educação de Santos para que a gente possa fortalecer ainda mais essa estrutura na ponta. Hoje nós temos um recurso que é a perua, tipo uma perua nota 10, que faz serviços emergenciais, um cano que estourou, a privada que parou de funcionar, a caixa d'água que deu algum problema. A gente está avançando para uma ata de manutenção, para que a gente tenha a prevenção e não só o ato emergencial. E para além disso, a gente tem a reclassificação dos nossos professores com a valorização de salários, né? E entendendo outras fragilidades que já colocamos em andamento. Danilo, eu queria colocar para você o seguinte, diante do que vocês consideraram, então, há um aspecto de que, por exemplo, em alguns estados do Brasil, do Nordeste, os resultados dos exames nacionais de avaliação são os melhores. Por exemplo, é o caso do Ceará, cuja educação é modelar para o Brasil, né? Municípios pequenos, até municípios bem menores que Santos, como é o caso de Sobral, no Ceará, né? Que fica ali no agreste cearense, né? Quase na divisa com o Piauí. É uma cidade onde a valorização do professor, a qualificação, o reconhecimento é modelo. Diversas prefeituras visitam Sobral para ver. O Piauí vai no mesmo caminho, Pernambuco também. Seria a solução, Danilo? Mas é óbvio, né? Eu acho que... Para aplicar em São Paulo, por exemplo, cujos resultados não são bons. Inteiro. De novo, quem é que sonha em ser professor hoje? Esse mais professores, tem que tomar cuidado quando você fala mais professores, que já vão falar que é professor cubana, já vão falar que vão derrubar. O pessoal adora, soltou alguma coisinha, uma vírgula aqui, já vai vir aquela estrutura maravilhosa ideológica, né? R$ 1.050 destinados a estudantes dos cursos de licenciatura. Lembrando que eles podem sacar R$ 700 para utilizar em algo relacionado ao curso, né? E 300 para poupança. E 350 entram para caso eles ingressem na rede pública. Sim. Mas vocês sabem por que isso está sendo aplicado? Porque há uma previsão de um apagão em relação a professores Porque do ninguém país. quer ser professor. Porque não há essa valorização. Então, mais uma vez, é algo para apagar um incêndio que está ganhando uma proporção que a gente não vai conseguir conter. Verdade, né? tem razão. Então, seria um razão. incentivo para você olhar novamente para essa profissão. Mas enquanto você não conseguir fazer a valorização devida, salarial, para este profissional que forma todas as demais profissões, você não vai alcançar essa questão. Audrey, é igual mais médicos. O cara vai lá, ele estuda. Tem médico pra caramba hoje no mercado. Tem faculdade ficou mais barata. Vamos ser sinceros, aqui no Brasil ela é barata, né? Claro, devido ao seu curso e etc. Aí você tem as diferenciações. O cara vai lá e faz a residência. Só que você vai ter que fazer a residência numa cidade com 10 mil habitantes, no meio da selva. Cara, não! Então, assim, vai ter apagão. Vai ter apagão, porque todos os governos que vieram trabalharam a politicagem e não a estrutura. Mas, por exemplo, no Ceará não tem. Mas é porque alguém viu, por mais que tenha todos os defeitos do mundo, tenha que repactuar lá o pacto federativo, sim. E ver o dinheiro que vai, o quanto faz, o quanto volta. O Brasil tem 35 milhões de problemas. Pelo menos em algum lugar alguém olhou e falou assim, olha, a educação é problema, vai faltar... uma política de Estado, não é uma política de governo. Não é uma política de governo, mas se você for parar para ver, a gente está competindo, primeiro que a gente está competindo com o governo, e o governo está preocupado com a emenda PIX, com a reeleição e etc. A segunda coisa que a gente está competindo
com uma geração deficitária em N aspectos. De novo, repito, a gente veio da Covid, a gente está vindo de uma geração, saiu uma matéria agora na UOL que foi maravilhosa, crianças de 10 anos falando, eu não quero estudar, eu quero ganhar dinheiro, e mostrando que são influenciadas por empresas que usam isso para vender curso. Claro. E as crianças hoje querem virar o quê? TikToker, YouTuber, montar um Influencers. Agora, OnlyFans. como você Influencers. fala de um mais professor... Por 700 mangos a mais. O mais professor, na verdade, ele vem para enaltecer e dar visibilidade ao que já é feito durante todos esses anos, que são ofertas de cursos, Com de certeza. qualificação profissional, Pagar né? faculdade, Capacitação, etc. Isso. enfim. Mas como você fala sobre isso se você tem uma previsão de cortar o maior financiamento e investimento, Exato. que é o Fundeb, Exato. ao longo dos anos Exatamente. seguintes? Exato. Então você não tem como falar isso. Eu te dou 700 e lá na frente eu vou te enfiar uma faca. Porque há uma previsão dentro desse pacotão de redução de tantas questões, o Fundeb foi incluído, né? Então, ao invés da gente isso. fortalecer o fundo que é de investimento Educação na básica. educação básica, Não. a gente tira. Bárbara. Então, como que você fala em mais professores? Mais professores, para mim, entender. é uma armadilha. Daquelas estilo coiote ou papalégua, sabe? Você sabe que lá na frente você vai explodir, vai dar ruim. Porque o cara ele vai entrar e depois, primeiro que esse valor não acompanha a inflação, não acompanha a salário mínimo. Para que serve esse dinheiro? Para que serve esse dinheiro? Isso aqui é um lixo, Fundeb é uma precisa armadilha. ser retirado Muito bem. desse pacotão de reduções. Peço a licença de ambos, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, de volta com a opinião desta quarta-feira, dia 15 de janeiro, e hoje recebendo nos nossos estúdios, com muito prazer, a secretária de Educação do município, Audrey Cleis, que também é a vice-prefeita de Santos do Partido Novo. Não vamos falar de política, pelo menos por enquanto, estamos falando de Dá uma educação. folga, né? Dá uma Temos folga. o Danilo Martins, o comentarista, Um respiro. diretor-geral da emissora. Mas eu só queria continuar no tema educação, que é básico, fundamental. A educação é a razão de ser, deveria ser a razão de ser de todos os governos. Infelizmente não é assim. Mas, secretária, é o seguinte, a senhora falou no bloco anterior em apagão de professores, o Danilo falou também a questão de apagão de professores. No entanto, em Santos, nós temos tido problemas dessa ordem sérios. No ano passado, durante um mês, nós tivemos cerca de 40% da rede municipal de professores de licença médica, e sem substitutos suficientes para poder fazer frente, e as crianças ficaram sem aula. Isso já foi dito na época à secretária daquela ocasião, ao próprio prefeito Rogério Santos, enfim. Esse tipo de problema já está sendo encaminhado, está sendo solucionado. Como enfrentar esse apagão por licenças médicas na rede municipal de Santos? Chico, o primeiro passo que nós tomamos foi olhar para esse número inteiro, né, de registro de professores ausentes, professores com licença médica. Então, quando a gente olha para esse número inteiro, há sim uma razão ali para se assustar. Quando a gente filtra esse número, a gente entende que do número geral daquele mês, nós tivemos licenças de 1 dia, 2 dias, e que esses professores retornaram. Aí nós temos as licenças com mais de 15 dias e as licenças com mais de 30 dias, que já caem num número muito grande. Então, a gente está fazendo esse estudo por filtro, para que a gente coloque o remédio necessário nessas condições, principalmente em relação à prevenção. Eu acabo de sair de uma reunião para tratar justamente de um programa que a gente vai implantar na cidade de combate ao absenteísmo, né? Então, e é uma das condições e apontamentos do nosso Tribunal de Contas, que diz à cidade que temos que fazer e atentar para essa questão. Então, uma das minhas primeiras medidas como secretária de Educação é entender os motivos e as razões
deste quadro, né? Porque a falta, às vezes, a falta que tem aquele motivo, precisa levar o filho ao médico, ficou doente naquele dia, pegou 2 dias de atestado, somos seres humanos e que isso acontece. Mas a gente precisa prestar atenção naqueles motivos que são mais de que 15 dias, mais do que 30 dias e, principalmente, evitar que isso aconteça. Para evitar, nós precisamos de programas de excelência que visem e busquem uma melhor qualidade de vida para esses educadores. Então, já estamos pensando numa ferramenta de combate ao absenteísmo na cidade de Santos, com esse olhar de acolher o nosso professor para que ele consiga, né, a estrutura suficiente para estar na ponta ali todos os dias, né, e atendendo as nossas escolas. Não é uma tarefa fácil, mas é um pacotão. Além disso, o que nós falamos no bloco anterior, né, desse cuidado no acolher, porque são muitas questões que são tratadas dentro de uma escola e realmente o professor adoece, a gente precisa da valorização, sim, salarial, que nós já estamos tratando disso, e de outras questões do dia a dia do nosso professor e das comunidades escolares. E que nós vamos seguir. Porque levantou-se a possibilidade, viu, Danilo, de que o problema estaria na perícia médica, que não é nem ligada à Secretaria de Educação, é ligada à Prefeitura. Então, o professor vai lá, pede 10 dias, 15 dias, é liberado, alegando problemas sempre, ou depressão, estafa. Enfim, estafa, etc. E tal. E a questão é que não tem o substituto, com tanta facilidade, e isso prejudica o aluno. Vários alunos, à época, diziam o seguinte, não vai ter aula de geografia, não vai ter aula de ciências, vai para a quadra, vai jogar futebol na quadra. Essa é a saída para que o aluno possa, evidentemente, cobrir esse espaço. Vamos lá, tem N problemas aí, né? Obviamente tem professor que, como em qualquer área, vamos falar, tem profissional que se utiliza, né, de um pseudo-problema para conseguir uma folga? Sim. Tem, óbvio que tem. Isso daí tem em qualquer área, qualquer atividade, qualquer empresa, qualquer atividade, se é pública ou privada, né? Obviamente, isso tem que ser melhor fiscalizado, isso não pode acontecer, porque nós temos, de novo, a educação, para mim, é base. Segurança é o maior problema, mas a educação hoje é o foco, tem que ter o foco, né? Tem que ser um foco. Senão, cada vez mais teremos apagões, daqui a pouco em médicos, em engenheiros, em pesquisadores, em cientistas. Vai ser uma geração de TikTokers, né? Não dá. A gente precisa focar nisso. Mas também, vamos lá, o problema é tão complexo, né, que a gente não tem uma ponta que você... vou resolver a partir daqui. Salário. O professor trabalha. Fala um professor que consegue dar aula numa escola só. 3. Manhã, tarde e noite. Cara, esse cara vive quando? Não vive. Aí você vai falar pra mim, não, burnout é coisa de fresco. Vai você trabalhar de manhã, tarde e noite com o aluno gritando, vai numa sala de aula onde você tem 5 alunos com inclusão e você precisa dar conta de uma classe com 30 alunos. Esquece. Aí tem então, o trânsito, a locomoção, come mal, tem problema em casa e às vezes agora, né, não tem mais aquela coisa, família, avó, tio que cuida, nada, é um caos. É um caos. Então a gente precisa pensar em soluções complexas. Não dá pra, vou vir aqui e vou aumentar o salário. Não é só isso. É aumentar o salário, toda uma estrutura. É rever uma estrutura. O Fundeb, por exemplo, eles estão querendo reduzir 10% do Fundeb para requalificar e aplicar em tempo integral. Aí, de novo, olha a loucura. Eu não tenho nem escola. Tu vai enfiar a pessoa lá dentro por quê? Parede tá mofada. Então, ao invés do cara ficar aspirando mofo, o jovem, e o professor ficar aspirando mofo meio período, ele vai aspirar o período integral. Olha que maravilha. Tá resolvido o problema? Então, de novo, é um governo e parece que pessoas que elas só têm um olho, ela só consegue ver metade do problema, uma pontinha. Quando o problema precisa algum idiota lá, que ganha bem pra caramba, ficar criando secretaria de vagabundo, que assedia a mulher, o outro pastor lá que roubou pra caralho, que falou que ia meter a cara no fogo e tomou dinheiro de criança, em trator, barra de ouro, lobby, etc. Parar com essa palhaçada, algum cara sentar e falar, vamos rever tudo? Eu tenho 63 problemas pra resolver o básico da educação. Então nós vamos resolver os 63 problemas. Porque não adianta fazer ajuste para inglês ver. Não adianta, não vai mudar porcaria nenhuma. Vai ter apagão, e vai ter apagão grave. Agora, uma sugestão, todo mundo aqui pega quando Uber. Isso vai ser resolvido? Eu vou estar morto faz quem tá lá decidindo
leis, pensando em situações mirabolantes, for para a sala de aula, passar um dia não passa, não anda sem carro blindado, quando não paga aluguel. Um dia, não falo nem um dia, quando passar um período com o professor dentro de uma sala de aula, como já fiz várias vezes como vereadora, né, e sei das complexidades que eles enfrentam todos os dias. Surta, se mata. A gente vai conseguir, de cima para baixo, realmente adequar todas essas situações. Infelizmente, o mundo está me levando a começar a concordar com o Milei. Com o projeto lá, né, o motosserra que ele está fazendo lá. Porque, assim, você tem que mexer em tudo. Infelizmente, você tem que causar um rebuliço, né, para conseguir organizar as peças. Mas só tem um adendo aqui, eu deixo até uma pergunta. Claro. Nesse apagão, nós temos muitos profissionais hoje, eu pego bastante Uber, né? Muita gente formada fazendo Uber. Muitos profissionais, né, de diversas áreas. Várias áreas. Não dá para a gente pensar num projeto, aí a secretária pode me dizer, de inserir, claro, né, grades de licenciatura para esses profissionais que estão ganhando uma miséria. Isso já está sendo feito, Danilo, pelo Estado. Quem não quer trabalhar, então, bota se quem você quer. não tem professor de língua portuguesa suficiente para chama o jornalista. Se você não tem um professor de matemática, chama o engenheiro. Mas isso é uma distorção do que realmente a gente necessita. Eu concordo. Porque o professor, ele é preparado para... Tem formação específica para isso. Claro. Não dá para a gente ficar, sabe, quebrando o galho. Tá curto, puxa daqui, falha ali. Não dá para ser assim. A gente, isso é brincar com a educação, não desdenhar desses profissionais. Mas ele foi formado para outra área, não para estar dentro da sala de aula. Esse profissional, ele tem que estar no curso universitário. Aí sim concordo, porque é uma especialidade que ele se formou para aquilo. Mas a gente precisa voltar a olhar para a classe, para a pedagogia de uma forma séria, responsável e que realmente a gente tenha o professor preparado para enfrentar as salas de aula. Muito bem. Você tocou, Alda, num aspecto também muito importante, que é a questão da inclusão, da educação inclusiva. Nós temos, segundo os levantamentos, pelo menos um aluno com problemas de transtorno do espectro autista, por exemplo, pelo menos um aluno em cada sala de aula do município. Não sei se esse dado procede, está confirmado, até um pouco mais. E muitas vezes cabe ao professor, e às vezes não tem a qualificação necessária para tanto, acompanhar esse estudante. Para tanto, buscou-se uma solução de contratar uma pessoa, uma espécie de um cuidador, mediador dentro da sala de aula, ficar acompanhando esse aluno com problemas. Mas, às vezes também, né, secretária, esse mediador não tem a qualificação adequada. Ganha mal, é contratado por essas organizações não governamentais para ganhar menos de R$1.000 até, e para acompanhar um aluno que precisa de um acompanhamento especial. Chico, vamos lá. Enfrentar um problema dessa monta e o que é que a prefeitura, a sua gestão, pretende fazer em relação a isso? Para as pessoas entenderem num quadro geral, em 2024, nós recebemos na Rede Municipal de Educação cerca de 1.600 alunos laudados. Então, por diversas razões, eles estão migrando da escola particular para a rede municipal, até de outras cidades para a cidade de Santos, que possui sim uma estrutura melhor e mais adequada para essa questão, ainda com muitas fragilidades, concordo, e temos que olhar para cada uma delas, né? Não podemos fechar os nossos olhos para isso, e é justamente essa nossa função enquanto gestor, enquanto poder público. De professores da rede, nós tivemos por projeto cerca de 100 professores atuando nas escolas nessa questão na função de mediador. E das entidades conveniadas, subvencionadas, nós tivemos cerca de 1.000 pessoas contratadas. Para este ano, foi feita uma reformulação no ano passado, que eu não estava ainda na secretaria, e foi ali um dos critérios a exigência de ensino médio. Eu estou conversando com cada entidade que já foi selecionada por meio do edital para que a gente tenha
preferencialmente profissionais que já estejam cursando uma faculdade em uma determinada área, como pedagogia, psicologia, educação física, porque essa pessoa, esse profissional, Chico, ele não será responsável direto pela questão pedagógica do aluno, e sim o professor regente de sala de aula, junto com o AEE, que é o professor que fica na escola para dar as devidas orientações a esse profissional. Secretária, nós vamos continuar nesse tema, que esse tema é fundamental, mas no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quarta-feira, 15 de janeiro, e agora vamos para o último bloco do programa, passa muito rápido, programa que recebe a secretária de Educação do município de Santos, vice-prefeita Aldrey Cleis, do Novo, Partido Novo. E também o Danilo Martins, comentarista do programa, que é o diretor-geral da emissora da TV Cultura Litoral. Falávamos no bloco anterior sobre as 1.600 crianças laudadas na rede municipal de Santos, com a educação inclusiva. Com relação à educação inclusiva, secretária, é o caso da legislação ser revista diante das inúmeras dificuldades e a complexidade do tema? E por que escolas como a Carmelita Prost Vilaça, em Santos, que de tantos bons serviços prestados na formação de professores, na educação de alunos especiais, não pode voltar? A lei de inclusão brasileira, ela vem com uma questão muito desafiadora de abrir os olhos da sociedade, eu digo ali a força, para que a gente pudesse realmente exercer e fazer com que efetivamente os direitos das pessoas com deficiência fossem vistos, reconhecidos e efetivados. Porém, um tempo já se passou e essa legislação, sim, Chico, considero que precisa de muitas adequações, de um olhar mais específico para o que deu certo, o que evoluiu e o que ainda precisa ser adequado, como nós podemos avançar. E falo isso com propriedade porque durante todos esses anos como vereadora, tenho uma participação efetiva dentro do CONDEF, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência da cidade de Santos, que temos pessoas lá da sociedade civil, técnicos de excelência, que estão sim preocupados para todas as áreas que a lei diz que as mudanças precisam ocorrer. Mas dentro da educação, Chico, a gente precisa dar hoje uma parada, uma respirada, para entender o que realmente valeu a pena. Será que não tem algo que nós precisamos reavaliar e conversar muito e dialogar, e o que eu faço todos os dias, com as famílias, para que elas possam apontar caminhos ao lado dos técnicos que realmente deixem essas crianças que estão nas nossas escolas mais confortáveis, realmente incluídas de um processo educacional. Porque, por vezes, nós recebemos essas crianças e o progresso não é tão bom como nós desejaríamos, porque ela não está recebendo o que ela deveria realmente ter o atendimento adequado. Mas por conta, muitas vezes, da condição da própria criança, da condição do próprio histórico daquela família. E tem famílias hoje que dizem e afirmam: eu gostaria que a minha filha, o meu filho, tivesse um outro tipo de atendimento em um outro lugar. E olha que Santos ainda tem o atendimento, para além do que é feito no período regular nas nossas escolas, nós temos ainda o apoio das entidades que suprem diversas demandas e fragilidades dessas crianças no contraturno. Né? Então, nós temos aí entidades de excelência que têm o atendimento a várias atividades durante o dia, para que essa criança possa realmente evoluir e consiga, de fato, um lugar na sociedade. Porque a grande preocupação dos pais é
chegar aos 18 O anos. futuro, né? E depois dos 18 anos? O que acontece com meu filho? O que vai acontecer depois que eu não estiver mais aqui amparando? Né? Então, para essa pergunta, todas as esferas devem olhar e responder isso com um planejamento adequado para essas famílias. É um tema muito difícil, Danilo, complexo, realmente, que as pessoas precisariam se debruçar muito sobre isso. E vou ser babaca aqui de novo. Novamente, um burocrata politicando, lacrando, que a palavra inclusão é bonita hoje em dia, né? É a inclusão. Mas que não entende nada. É como se eu hoje sentasse dentro de uma secretaria e falasse, olha, eu vou aqui dar uma carteirada, que não tenho conhecimento técnico nenhum para isso, né? Nenhum. Aí vem as nomeações, vem os acordos políticos, onde você bota uma pessoa aqui, de novo, nunca sentou dentro de uma sala de aula, nunca teve talvez contato com uma pessoa, com uma criança com espectro autista, né? Então, é o que eu falo, a politicagem, infelizmente, eu vou morrer aqui, não vou ver a frase da Alda, né? Sabe quando isso vai mudar? Eu não sei, eu não vou estar aqui talvez para ver mudança alguma, porque não é feito para dar resultado. Quando a gente tem 10% quase, né, dá 8%, vírgula alguma coisa, da quantidade total de alunos com algum tipo de necessidade, para que espalhar e inserir num local aonde, de novo, vamos voltar para o início da nossa conversa, a gente já não consegue cuidar dos nossos alunos com todos os desafios que esse mundo moderno, né, necessita, imagina para isso. A gente tinha que estar discutindo hoje, dentro de uma grade curricular convencional, contabilidade. Agora com taxação, DRE, formação empresarial, sei lá, uma série de implementações dentro, né, de um mundo que... Educação financeira, né? Até o hino lá que o pessoal quer, educação cívica e moral, até isso eu tô concordando, porque virou um caos. Imagina a gente pegar uma pessoa, uma criança com uma necessidade totalmente diferenciada e jogar dentro de uma sala de aula com uma pessoa despreparada, com um professor ganhando mal, com uma sala que muitas vezes, e de novo, não estou falando da nossa cidade, estou falando do Brasil como um todo. Ganhando menos que o salário mínimo. Cara, é todo mundo ganhando menos. Ou cidades que não têm mediadores, cidades sem né, mediadores, Chico, que eu acho muito pior essa condição. É surreal, você larga a criança dentro de um abatedouro. É isso. Então, a gente teve diversos casos aqui em Praia Grande, se eu não me engano, foram 2 vezes. O menino que faleceu, Sim. não tinha nenhum espectro autista, mas faleceu por violência, porque ninguém conseguiu controlar uma agressão numa criança que estava doente e faleceu. E é isso. Então nós temos tantos desafios, e aí de novo, vem um burocrata nomeado que não se debruçou 10 minutos sobre isso, algum assessor vagabundo dele escreveu isso para ele, falou, maravilha, tem inclusão aí no meio? Tem, vou assinar isso aqui, é bonito o nome. E colocou e faz essa situação ficar ainda pior. Então aquela camada, aquele emaranhado de fios, vai ganhando novos nós e novas camadas. Ninguém tá querendo desatar, ninguém quer resolver. E aí fica o desafio, entra a pessoa, entra a Audrey, senta lá, ela pega e fala, o que eu faço agora? Não, o que eu faço eu sei. Eu sei, já estou fazendo. Com certeza, esse diálogo será muito próximo dos nossos educadores, já está sendo, e principalmente das nossas famílias. É um trabalho em conjunto que não podemos fazer essa divisão e estaremos juntos neste desafio. Vocês tenham a certeza disso. Podemos cobrar daqui a 1 ano? Não, vocês podem me cobrar semana que vem. Aí sim eu gostei. Porque aí assim, sim eu gostei. Todos os dias nós estamos com esse compromisso, é prioridade. Muito bom. Né? Estamos reformulando algumas questões já na secretaria para esse atendimento imediato a todos. E assim, é ali, a gente vai estar no chão da escola. Muito bem. É isso que eu posso prometer a todos vocês. Tenha êxito. Unidade é unidade. É isso. Secretária, dia 10 de fevereiro, portanto, início, na verdade, das aulas na rede municipal. Sim. Correto? Escolas novas até lá, porque tem várias sendo construídas. Alguma já estará funcionando? Nós tivemos alguns problemas com algumas empresas que ganharam o processo licitatório e acabaram falindo no meio do processo. Essa lei de licitação aí, que, benza a Deus, precisa ser revista no nosso país. Mais um nó aí. Mas a gente já está aí superando com um novo processo licitatório. Não é fácil dentro de uma máquina administrativa. Você precisa cumprir com as legislações, né? Algo muito sério, mas nós temos sim, Chico, tem a UMI José Bonifácio, que visitei essa semana
o novo refeitório que está sendo concluído, já há um cronograma para ser entregue no final de janeiro, com a mudança do prédio hoje, que é a UME Bonifácio, um prédio antigo. Para Strong, né? Onde era Strong. Isso. Então, já estamos correndo com isso para que a gente inicie o ano, se tudo der certo com a empresa que está, e eu tive lá, e eles sabem que eu pego no pé. E assim, mas está um cronograma, está correndo. Então, provavelmente a UME José Bonifácio já funciona. Já inicia o ano letivo. Exatamente, no novo prédio. Agora, tem outras sendo construídas, né? A Rei Pelé, por exemplo, ali onde era o antigo Marza. Exatamente, lá está todo vapor. Lá está todo vapor, será um complexo educacional muito grande, assim como nós já temos o que foi entregue à UME José Carlos de Azevedo Júnior, no São Manuel, que hoje é um dos maiores complexos educacionais, né? É o maior da cidade, uma escola nova entregue. A gente tinha uma escola com uma estrutura muito ruim, e a Flávio Cipriano, que é uma escola de educação infantil, ela, na verdade, acabou, essa empresa que estava construindo ao lado da José Carlos de Azevedo Júnior, ela acabou falindo. Então, a gente já entrou com um novo processo licitatório para que a gente tenha a entrega o quanto antes. Eu vou fazer uma pergunta, secretária. A gente teve uma época aí que a gente deu tablets para os alunos, né, devido até à questão da pandemia, a educação à distância. Tem também a questão da TV Educação, que hoje é um canal aí que a prefeitura disponibiliza com educação, né, Educa TV. Nós temos uma série de processos tecnológicos, né, que a gente está tentando aí prender a atenção e trazer inovação para os alunos. Tem algum projeto aí nesse 1 minuto e 30 que falta, que a gente possa implementar algo de novo para as crianças? Então, antes de colocar algo novo, eu preciso fortalecer o que já existe. Então, o que eu sinto que o conteúdo da Educa TV, ele precisa fazer parte com maior força dentro das escolas. Então, a nossa preocupação hoje, Danilo, é de fazer com que esse conteúdo que está sendo trabalhado e gerado pelo meio aí, usando a ferramenta da televisão, que ela realmente esteja com esse sentimento de pertencimento pelos nossos alunos e pelos nossos professores, que seja uma ferramenta de apoio e aprendizado e formação para os nossos professores, para que a gente possa avançar em outras inovações. Eu não gosto de processos que ficam truncados no meio. Eles precisam, sim, ter o início, o meio e um pleno desenvolvimento. Enquanto nós não tivermos isso, a gente não pode avançar em outras questões. Então, que a gente faça isso da forma bem feita, para que a gente possa fortalecer em outras pontas. Muito bem, secretária. Nós teríamos muito mais a conversar. Sim. Você já sabe que a pauta da educação é extensíssima, hein, Danilo? Mas, infelizmente, temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Desejar boa sorte à senhora na gestão, nesse início de gestão, à frente da Secretaria de Educação, que é a razão de ser de todos os governos, deveria ser encarada dessa forma. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço, muito obrigada, e um ótimo ano a todos nós, né? Claro. Ainda está valendo um ano aí repleto de realizações. É só depois do carnaval que começa, tá tranquilo. Danilo, obrigado, Obrigada, Danilo. Obrigado, Danilo, pela participação aqui. Obrigado você, é sempre um prazer aí, uma ótima gestão para nossa secretária, nossa vice-prefeita, que a gente merece um ano mais tranquilo, todos nós, né? Sem dúvida. Com muitas realizações a todos nós. Muito bem, Danilo, muito bem, Audrey. E assim chegamos ao final. Queria agradecer muito a participação e a presença de ambos, mas também, especialmente você, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.